Na crítica de hoje nós vamos analisar o filme Pobres Criaturas, dirigido por Yorgos Lanthimos, interpretado e produzido por Emma Stone, com uma equipe brilhante tanto por trás como na frente das câmeras. O diretor grego Yorgos Lanthimos costuma dividir opiniões. Os diferentes estilos e referências que esse diretor gosta de se apropriar geralmente vão causar uma espécie de distanciamento ou fascínio. E é justamente por isso que ele é tão interessante, porque é um diretor que está buscando, no fim das contas, contribuir para o cinema de uma forma única, que represente ali o seu olhar e também a sua curiosidade, porque é um diretor que já mudou bastante seu jeito de trabalhar, apesar de manter algumas questões, tanto temáticas como também de estilo, em que tipo de histórias ele quer contar. Ele que construiu o início da sua carreira fazendo filmes de baixíssimo orçamento, conseguindo fazer os seus projetos trabalhando com amigos e juntando o próprio dinheiro para conseguir financiar os seus filmes. Não à toa, uma das suas principais referências foi o John Cassavetes, porque é um desses diretores que fez as coisas acontecerem mesmo antes de ter as condições apropriadas. Eu inclusive tenho um vídeo aqui falando sobre um dos filmes do Cassavetes, se você quiser conhecer o diretor, ele é fantástico. Mas desde o início da carreira do Yorgos, os temas que ele opta, as narrativas que ele decide construir, sempre chamaram muita atenção por uma espécie de trabalho com o absurdo, com os extremos, que muitas vezes quando você compra a ideia, você compra a história que você está assistindo, esses temas que parecem lúdicos ou absurdos revelam muito sobre a nossa própria realidade, sobre a natureza humana. Outras duas referências que revelam muito sobre o tipo de história que esse diretor gosta de contar e como ele gosta de contar estão no Buñuel e também no Bresson, que são dois diretores que trabalharam o cinema de formas muito específicas e alcançaram resultados brilhantes ao conduzir os seus filmes, justamente criando os seus próprios estilos. O Buñuel muitas vezes é lembrado pelo surrealismo das suas obras, pelas propostas tanto visuais como narrativas indo para esses extremos, enquanto o Bresson é um diretor minimalista, mas que também tinha uma filosofia muito pragmática no como ele ia construir as suas histórias, como ele pensava o trabalho com os seus atores, construindo obras que muitas vezes iam na contramão do que era esperado, e ambos diretores fizeram algumas obras-primas. E o Yorgos traduz essas referências em como ele trabalha a interpretação dentro dos seus filmes, muitas vezes fugindo do naturalismo, indo para uma atmosfera, para um registro muito único do universo que nós estamos vendo a cada obra. Nós vemos dentro de Pobres Criaturas como seu estilo sempre está brincando com os limites do que é abstrato, surrealista, mas ao mesmo tempo contemplando a história no protagonismo que ela merece, ou seja, todas as escolhas de estilo por trás do filme ajudam a história a ser contada. A forma com que ele aborda os seus temas muitas vezes é sustentada justamente pelas premissas absurdas que ele escolhe trabalhar, usando a mitologia por trás das suas narrativas e subvertendo muitas coisas, criando esses elementos de surpresa e estranhamento no público. Uma questão curiosa é que o filme Dente Canino, do Yorgos Lanthimos, foi justamente a obra que de certa forma capacitou o diretor a realizar esse filme aqui, porque o autor do livro tinha assistido Dente Canino, gostado muito da obra e autorizou sem muitos obstáculos a adaptação feita por Yorgos. E isso não acontece apenas pelo autor ter gostado de Dente Canino, mas também porque aquela obra tem muitas conexões com Pobres Criaturas. Em Dente Canino nós acompanhamos a história de uma família onde pai e mãe decidem criar os seus 3 filhos, fazendo com que as crianças acreditem que o mundo é o terreno dessa família. Eles não podem sair de lá, é tudo muito perigoso do lado de fora. Só que o filme se passa em um momento em que as crianças já não são mais crianças, são adultos. Então, a partir daí, como elas lidam com a sua própria realidade, com o desejo de sair dessa gaiola ou não. Então, é um filme que tem uma premissa absurda, mas que trata dela com uma certa seriedade necessária para que a gente tenha uma história vibrante, uma história que de muitas formas é perturbadora e que tem muita conexão com a jornada da Bella Baxter. O livro Frankenstein, escrito por Mary Shelley, é um dos meus favoritos da vida toda. E uma das coisas mais bonitas por trás dessa obra é como ela não está interessada em revelar a monstruosidade na criatura, mas sim no criador e no mundo que essa criatura
passa a habitar. O horror mora nos seres humanos e em como eles tratam a criatura. Então a violência que em determinado momento vai habitar de fato a criatura, ela não é parte da sua natureza inicial. Pelo contrário, ela tinha muito potencial para a bondade. Só que todos os eventos ao longo do livro vão construindo esse monstro dentro da criatura também. Então, ao começar a assistir Pobres Criaturas, entendendo essa figura da Bella como uma espécie de adaptação do Frankenstein, você passa a temer por ela, né? A partir do momento em que ela vai ter contato com a realidade, você sabe que ela corre muitos riscos, não é mesmo? Mas, no fim das contas, a obra está muito interessada também em subverter esse risco, em subverter como ela encara o mundo e também como os horrores, agora que ela não é uma criatura horrenda, né, uma combinação ali de vários corpos, mas sim uma figura bela que atrai todos os homens à sua volta, ela passa a correr um outro tipo de risco. Então, no fim das contas, essa subversão nos apresenta uma jornada em que vamos descobrir com a personagem os seus primeiros passos, os seus primeiros desejos, mas ao mesmo tempo as limitações da sociedade sobre ela, as ideias que os homens têm de que tipo de pessoa ela deveria ser e como deveria levar a sua vida. Nós temos uma premissa absurda na origem da personagem da Bella Baxter, mas a sua jornada acaba sendo muito reveladora e extremamente conectada com a experiência que as mulheres encontram no mundo real, desde os seus primeiros anos até os últimos. E ao falar de Pobres Criaturas, nós temos um protagonismo claro, não só na personagem, mas também em tudo que ela representa e traz para a tela. A Bella Baxter, interpretada de forma brilhante pela Emma Stone, que ganhou o Oscar, e aqui a atriz diz ter encontrado o seu maior desafio até então. Uma coisa muito interessante de trazer aqui sobre o trabalho da atriz nesse filme é o quão peculiar ele é, não só no que nós vemos na tela, mas também o que vimos por trás, porque a Emma Stone é produtora também do filme, ou seja, ela é uma das donas do filme e ela tem uma parceria criativa muito potente com Yorgos, que se inicia com A Favorita, e os dois não pararam de trabalhar juntos desde então. Já fizeram outro filme, inclusive, que já foi gravado depois de Pobres Criaturas, e desejam continuar essa parceria por muitos e muitos anos. Eu particularmente sempre gosto quando você tem um excepcional realizador ou realizadora junto a uma grande atriz ou ator para construir vários e vários filmes e personagens, porque a possibilidade de um filme como Pobres Criaturas existir hoje só vem justamente dessa parceria, de um diretor ousado que vem construindo a sua carreira de forma muito peculiar e encontrando o seu caminho, mesmo partindo para Hollywood, ainda sem deixar os seus temas e formas de contar história serem completamente dominados pelo modelo clássico que Hollywood muitas vezes impõe. E a Emma Stone é uma artista gigantesca em Hollywood que de fato possibilita projetos acontecerem. É uma artista não só talentosa, como também corajosa, interessada em construir histórias desafiadoras que tiram ela de um sentimento de segurança. Aqui ela faz uma personagem que passa por diferentes etapas, o mundo inteiro é construído em volta do seu universo, do seu olhar como personagem, e a parceria entre esses dois de fato é muito potente e está clara ali nas telas. Então é muito importante ressaltar que a Emma Stone também é protagonista por trás das telas. Ela participa de toda a construção desse universo em uma troca constante com Yorgos, e é justamente por isso que esse filme tem uma potência e uma atmosfera muito peculiar. É um resultado dessa parceria tão única. Mas quando a gente vai analisar as fases que essa personagem passa, fica ainda mais interessante a gente pensar no trabalho da atriz. A primeira fase pode ser representada pelos seus primeiros passos. A personagem está aprendendo a andar, a falar, a dominar os seus primeiros encontros e sensações com o mundo. Na segunda fase, a personagem começa a descobrir os seus primeiros desejos e passa a ter também todos eles reprimidos. Inicialmente o seu desejo de conhecer o mundo, e logo depois, quando ela descobre a sua sexualidade, uma fonte de prazer, ela também descobre que isso não é bem visto pela sociedade. Então a personagem começa a entender, justamente a partir dos seus prazeres, que ela está em uma espécie de prisão. A terceira fase vem justamente depois dela conseguir quebrar essa prisão, partir para o início da sua jornada, e tudo isso começa com ela descobrindo o sexo, passando a ter
ter o prazer pela vida, pelas cores que começam a tomar o seu mundo e também, é claro, pelos excessos também que estão presentes ali. Na quarta fase, a personagem descobre o seu intelecto, o prazer e a maldição por trás do pensamento. E na quinta fase, a personagem atinge a sua maturidade, já entendendo muito mais sobre o mundo, passando a ter uma pesquisa interna mais equilibrada com tudo que ela adquiriu ao longo do início da sua jornada e também investigando o seu passado para conseguir definir o seu futuro. Então, no fim das contas, acaba sendo uma dessas personagens que possibilita a atriz passar por diferentes pontos emocionais, por diferentes conflitos com cada um desses personagens que ela encontra ao longo de toda a sua jornada. É uma personagem muito potente dentro de um registro divertidíssimo e ao mesmo tempo muito sensível, que nos emociona e faz rir com as suas descobertas. Ao mesmo tempo em que é uma personagem que nos surpreende como público e também surpreende todos os personagens à sua volta, porque ela é única, ela é essa combinação impossível que lida com o mundo de uma forma que aparentemente é impossível também e que uma atriz como a Emma Stone consegue trazer um brilho constante para a personagem e também a diferença entre uma fase e outra. É realmente um trabalho colossal da atriz. Mas é claro que um filme com uma protagonista como essas precisa de personagens à sua volta que enriqueçam a sua jornada, e isso não falta dentro de Pobres Criaturas. Nós temos figuras fantásticas dentro do filme que representam esses diferentes arquétipos, esses diferentes obstáculos que a Bella vai tendo que ultrapassar, mas ao mesmo tempo não são figuras apenas antagônicas a ela, são figuras que também trazem um lado positivo da vida. Então o God representa uma figura paterna ao mesmo tempo que ele representa essa figura repressora, o Max representa o noivo, mas ao mesmo tempo ele é um aproveitador, o Duncan é um personagem importante para que ela seja introduzida àquele universo, mas depois que ela supera esse momento inicial, ele enlouquece completamente com essa realidade. Então os personagens, eles são mais do que uma coisa só. Esse também é um dos pontos fortes por trás de Pobres Criaturas, porque a personagem da Bella, ela consegue ver o belo e o horrível por trás das coisas a partir de determinado momento. E para além da narrativa e dos personagens, a construção desse universo, ela é fantástica também para nós. O Yorgos trabalha nesse filme com a película, criando uma divisão visual que se estabelece em 3 partes. Então, por trás de Pobres Criaturas, existe a construção de um estilo que é muito pulsante dentro da obra, que se apresenta na tela com certo protagonismo para contar a história. Na primeira parte, toda em preto e branco, ângulos e lentes escolhidas captam uma gradual descoberta da Bella e seus primeiros desejos, todos belos, mas ainda sem cores, já que tudo isso acontece em meio a essa espécie de prisão. Já na segunda parte, o início da aventura da Bella também lhe permite ter um mundo com cores que não à toa se apresenta justamente no sexo. Uma ferramenta que a priori seria apresentada como pura fonte de prazer e descoberta, mas que acaba sendo também fonte de tabu, não só para ela, mas também para os próprios realizadores. Na terceira parte, a personagem já mais experiente, tanto pelas belezas que conseguiu encontrar no mundo, mas também as tragédias, traz cores menos vibrantes do que na metade do filme, mas ainda com muita virtude, com uma beleza própria. Então a Bella passa a ser uma personagem mais sóbria em relação à realidade. Ela já não está nem com as energias muito no topo e nem muito embaixo. Ela passa a gradualmente encontrar uma espécie de equilíbrio. E para o uso de lentes, a partir de A Favorita, o Yorgos parece ter encontrado uma companhia perfeita para os seus temas desenvolvidos desde os seus primeiros filmes, justamente nas lentes grande angulares, criando um paradoxo que o diretor se diz apaixonado. Porque nós vemos muito mais na imagem, mas graças à distorção ficamos presos ao centro da imagem com os nossos olhos. Isso é levado ao extremo com a lente de 4mm, criando a vinheta preta na tela. Então, ao mesmo tempo em que você expande a imagem, a sua atenção fica muito mais direcionada ao que está acontecendo no centro. Mas para Pobres Criaturas, o diretor usa e abusa das lentes zooms, prestando um serviço extenso dentro do filme, estando presentes do começo ao fim, criando uma sensação de ritmo e nos aproximando ou afastando dos personagens, principalmente da Bella. As lentes zooms, a meu ver, elas têm uma subjetividade narrativa. A partir do momento em que você utiliza elas tantas vezes dentro do filme, é como se você estivesse apresentando para o público muito mais do que só o texto dos personagens, mas também dando um enfoque, uma condução muito maior em relação às suas reações e também às suas ações. E naturalmente, para você conseguir trabalhar
com esse tipo de estilo que o diretor tanto gosta, com lentes tão abertas, você precisa ter os cenários totalmente construídos ou em locações que possam oferecer muitas vezes do chão até o teto. E por trás de Pobres Criaturas, o diretor trabalha com a construção de todos esses sets, utilizando técnicas do passado e também algumas das mais atuais possíveis para conseguir construir essa ilusão. São cenários totalmente construídos em Budapeste, são figurinos belíssimos construídos e utilizados pelo elenco, as cores e o trabalho que a equipe utiliza também, tudo muito bem pensado, até mesmo nas cenas no navio, né? Você tem a construção do navio, o que você está vendo ali no mar, né? Os planos de fundo, você tem uma combinação do uso do digital ou então de pinturas para a construção de alguns momentos específicos. É realmente o diretor podendo brincar muito mais, né? O Yorgos, ele trabalha no início da sua carreira sem orçamento nenhum, mas aqui ele de fato consegue construir esse universo para nós, possibilitar para sua equipe essa criatividade toda, né, que se traduz em uma construção de mundo único que existe da forma que existe porque é a representação do olhar da Bella Baxter para o mundo. Como traduzir isso através da direção de arte, dos espaços que são construídos, desses cenários, dos figurinos, tudo sempre pensado nessa direção. Não só no que nós estamos vendo ali, mas também no som. A trilha de Pobres Criaturas se mistura também com os efeitos sonoros, né? Dando uma contribuição única para a construção dessa narrativa que é muito peculiar. É realmente um trabalho de construção de universo que se traduz ao longo do filme todo. Pobres Criaturas nos apresenta um universo rico, com Yorgos trabalhando com uma história que de fato tem uma premissa surrealista, mas que no fim das contas traduz tão bem a nossa realidade que chega a assustar.